Parte 2, galera. 7.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, eu não vou ter ninguém de testemunha para contar. Então eu tenho que confiar no artefato. Como que a gente confia nesse artefato? Por exemplo, se eu quiser pegar lá um fóssil de um animal qualquer, tem um teste que chama carbono 14. Esse teste, ele dá bem, com um nível de acerto bem grande, mais que 90%, a data em que esse ser viveu. Então a gente consegue, através dessa datação e o que a gente encontrou em torno deste fóssil, evidências de como que era a vida dessa pessoa ou desse animal, né, que a gente encontrou o fóssil. Então, por exemplo, vamos pensar lá na Roma Antiga. Pompeia, que foi, né, o sítio arqueológico de Pompeia foi descoberto no século XIX, uma coisa relativamente nova. Nesse sítio arqueológico, então, foram encontrados seres humanos e animais domésticos, todos numa posição fetal, né, assim, a maioria assim, por conta da explosão piroclástica do vulcão Vesúvio. Então não deu tempo das pessoas saírem correndo, evacuarem a cidade e acabaram morrendo ou com essa fumaça do vulcão ou com a chegada da lava mesmo. Então a gente analisa o quê? A idade dos fósseis, a posição que eles estavam em relação um ao outro, os objetos, os animais, as pessoas. É uma cena de crime, só que uma cena de crime que já tá velha, né? Então a gente tem que olhar a cena, né, no geral. Não só a idade do fóssil, mas como que você encontrou aquilo, em que posição estava, o que tinha lá em volta, né? Então, essa cidade foi sendo estudada, né, escavada, e agora ela tá lá para todos que quiserem visitar, Pompeia, no sul da Itália. E é isso, a gente tem que olhar o quê? A cena do crime. Não é crime, né? Às vezes é crime. Por que não? Né? Às vezes pode ser um crime. A gente vai ver aí depois, né? Fatos da história que mostram as evidências e em que circunstâncias essas evidências foram encontradas, em que posição, né? Quem estava lá? Será que isso foi colocado antes ou depois? Será que a cena do crime foi mudada? É uma investigação, por isso que a história é uma ciência, certo? Fotografias, documentos como certidão de nascimento, certidão de casamento, de óbito, né? Reportagens, esculturas, objetos, né? Por exemplo, eu tenho aqui na minha sala uma Coca-Cola, e é uma Coca-Cola dos anos 60, uma reedição da Coca-Cola quando ela era fabricada nos anos 60. Gosto desse ícone da Coca-Cola porque eu acho que ele é um ícone bonito do que aquela Coca-Cola PET de plástico. Eu não gosto de Coca-Cola, não sou muito fã, mas quando eu tomo, eu quero a de vidro. E essa edição de vidro eu guardei, porque ela é igualzinha àquelas dos anos 60. E o vidro, ele tem a propriedade de não envelhecer, né? Tudo que você coloca ali no vidro, ele é muito mais bem conservado do que no plástico, não solta resíduo. E também tem enfim, isso é um artefato que eu tenho aqui. Esse artefato vai ficar aqui, eu não quero que ninguém abra essa Coca-Cola, porque daqui, quem sabe, uns 50 anos, 100 anos, 150 anos, as pessoas olhem para esse ícone e falam, nossa, as pessoas bebiam Coca-Cola assim, né? É uma evidência da época que eu vivi. Então, daqui a alguns anos, alguns séculos, se isso aqui ficar, né, intacto, pode ser que fique no museu, pode ser que fique perdido em algum lugar e depois alguém ache. É uma evidência dessa época, que eu achei legal, vou guardar. Pode fazer uma pesquisa aí. Você conhece a sua história? Você sabe? Ascendentes, você é descendente, os ascendentes. Seus pais, eles são daqui, dessa região, vieram de outra região, vieram de outro país? Seus avós, de onde eles vieram? É importante você saber. É importante. A gente tem que conhecer o nosso passado. De onde eu vim? Tem que conhecer. Por quê? Por que minha família veio pra cá?
que estava acontecendo naquele lugar, naquela época, que fez eles virem para cá. Parou para pensar? Os familiares, certo? Isso é um estudo da história, da sua história. Você é importante, você faz parte da história. Bom, agora outra coisa que eu quero falar para vocês. A história, vocês já sabem, né? Começa com a escrita começa na Mesopotâmia e é o do tipo cuneiforme, certo? E a gente tem maneiras de contar o tempo na história, certo? Então nós temos o tempo geológico e o tempo histórico. O que nos interessa na história é o tempo histórico, é o tempo dos seres que habitam esse planeta. Seres, né, humanos que habitam esse planeta e que fizeram a produção da escrita, por isso é história. Se não tem escrita, é pré-história. Lembraram? Então aqui o que nos interessa é o tempo histórico. Beleza. O geológico é o tempo da natureza. O histórico é o tempo da civilização, né? Do início das civilizações dos Homo sapiens, que começam a escrever, a registrar, certo? Então, era Cenozoica, Mesozoico, Paleozoico, né? Oico é vida. Tem o período também azoico, que é o período que não tinha vida, só tinha os minerais, as rochas, essas coisas, quando a Terra era muito, muito jovem, lá para 4,5 bilhões de anos, certo? Isso a gente vai ver em geografia. Agora vamos para o tempo histórico, né? História, vamos lá. Como é que a gente mede o tempo? Hoje a gente mede o tempo olhando no relógio, certo? Ou olhando no seu celular. Ah, que horas são? Deixa eu ver. Pá, que dia é hoje? Olha no calendário. Olha só, a gente está avançado. Porque quando começa a história, tem uma preocupação também em marcar o tempo. E por que a gente tem que marcar o tempo? Lá no começo. A gente não é ser humano, a gente não come, a gente não bebe, a gente não veste, a gente não faz cabana. A gente tem que fazer o quê, então? Para ter todos esses elementos, a gente tem que ter uma fixação num lugar. O homem tem que deixar de ser nômade, passa a ser sedentário, e quando ele passa a ser sedentário, ele tem que ter o quê? Precisa ter agricultura, para ele não ter que ficar andando para lá e para cá caçando alimento, pegando alimento, né? Quando o ser humano descobre como fazer agricultura, ele começa a ficar num lugarzinho só. E quando ele fica nesse lugarzinho, ele tem que fazer o quê? Observar a natureza para ver quando que ele vai... Aquela sementinha que eu joguei ali, quando será que ela vai nascer? Vamos contar. Quantas luas e quantos sóis, né? Vai passando... Então ele vai começando o quê? Contando os dias. Começa com os dias e as noites. Depois ele começa a ficar mais sofisticado. Ele começa a fazer o quê? Ampulheta, relógio de sol. Aí começa a perceber que o sol... ele faz sombras diferentes em cada momento do dia. Então a gente tem aí os relógios solares. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar uma imagem do relógio solar, né? Temos a participação da Nina agora latindo para a porta, né, Nina? Oh, coisa linda, né, mãe? Então, tem a participação da Nina. Eu esqueci o que eu estava falando, mas então vamos lá. Relógios solares. Então a gente tem aí, para marcar o tempo, ampulheta, relógio solar, né? Marcando o tempo. O que mais que a gente tem aí? As estações do ano, né? As estações do ano, elas servem também como um alerta, ó. Nessa época aqui a gente costuma plantar, né? Depois da cheia, volta ao normal o rio Nilo, e aí a terra está bem fértil. Então é agora a hora de colocar sementes para daqui a alguns meses a gente ter a colheita. Então o ser humano precisa marcar o tempo para poder controlar o plantio e a colheita. Base para a agricultura, ó. O ser humano ficou esperto, ele parou de ficar andando para lá e para cá, nômade, né, nas florestas, fazendo coleta, fazendo caça, e percebeu que onde ele deixava as sementinhas, onde ele defeca lá com as sementinhas do mamão, olha, nasceu igual, olha, eu comi um negocinho igual esse daqui, nasceu outro, ó, onde eu fiz cocô ali. Ah, que legal, né? Então, o ser humano começa a perceber que aonde ele planta a sementinha, depois de um certo período vai nascer, vai brotar uma outra igual àquela que ele comeu e
colocou a sementinha ali. Beleza? Então, por isso que precisa marcar o tempo. Ok? O tempo da natureza. Falei do tempo da natureza, agora vamos falar de outras maneiras de marcar o tempo histórico, né? Nós temos na história eras, períodos, não é? Nós não temos lá Idade Média. É um período que vai do fim do Império Romano até a Idade Moderna, com o Renascimento, as grandes navegações, lá para 1492, né? Mais ou menos. Nós temos também lá Idade Antiga, que vai da escrita até o fim do Império Romano, certo? Então nós temos aí períodos e eras. Era Vargas, né? Já ouviram falar? Então prestem atenção. Tempo histórico. A gente mede por necessidade, né, da agricultura, das colheitas lá na Idade Antiga. E aí o ser humano vai aprimorando as maneiras de marcar o tempo. Eu não falei da ampulheta, falei do relógio de sol. Aí tem o relógio de pulso, não é? O reloginho de pulso, lá os suíços são os melhores fabricantes de relógio de pulso. Maravilha, né? Para marcar o tempo a gente tem, ó, relógio. Além de relógio, a gente tem calendário. Calendário não é sempre assim como a gente usa hoje, janeiro, fevereiro, março, blá, 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 dezembro. Não tá assim pronto desde sempre, nem sempre foi assim. Os calendários eles eram feitos de acordo com as estações do ano para poder fazer a colheita. Aí depois vem lá os judeus, os muçulmanos, os cristãos, e aí cada um vai querer contar o tempo do seu jeito, né? Que nem a gente conta o calendário cristão, né? Do nascimento de Cristo até hoje. Então, do nascimento de Cristo até hoje já são 2020, né? Ó, dia 20 de janeiro de 2020. Beleza. Então, nós temos aqui o calendário juliano. Por que é juliano? Por causa do Júlio César, lá da Roma Antiga, certo? Quando teve a Revolução Francesa, Robespierre propôs um outro tipo de calendário. O calendário da Revolução Francesa, o calendário do Robespierre, ele era dividido pelas estações do ano. Então tinha lá o mês Bruma, das brumas, o brumário, né? Por exemplo. Então o dia lá da Revolução Francesa tem um dia lá no calendário da Revolução. Depois que ele foi deposto e aí começou a última fase da Revolução Francesa, a fase do Napoleão, voltou a usar o calendário juliano. Os maias, por exemplo, eles usam, né, o calendário, aquele calendário redondo, bonito, que eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, calendário maia. Lembra aquela história de que 2012 ia acabar o mundo? Ai, aquela coisa? Não, não é nada disso, é porque no calendário maia, aquela data, 2012, era o fim de um ciclo para os maias. Não quer dizer que vai acabar o mundo. Aí, ó, não acabou, estamos aqui, 2020, hahaha, né? Então percebam, tem várias maneiras de contar o tempo, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Eras, períodos, a gente pode condensar, agrupar como a gente quiser. Como a gente, né? Não como a gente quiser, não, de acordo com a característica de cada época, né? Então, por que a gente chama lá aquele grupo de anos de Idade Média? Porque ela tem uma característica em comum durante esse período aí grandão de quase 1000 anos, certo? Então, a aula de hoje, eu acho que é só isso. Depois tem exercício para vocês fazerem, hein? Então, beijo e até a próxima aula!